Olá amigos, aqui é a doutora Luísa Perret, eu sou médica, faço endocrinologia, ortomolecular, homeopatia, o que nós chamamos de medicina integrativa. Estou aqui para falar com vocês sobre algumas questões muito curiosas. Se você quer saber o que a sua alimentação tem a ver com compulsão alimentar, com depressão, com fibromialgia, com câncer, com vícios, fica até o final do vídeo. Dê um like, compartilhe com as pessoas que possam estar precisando desse tipo de informação. Vamos começar falando sobre a questão da alimentação e da inflamação. Hoje em dia as pessoas procuram muito o consultório para emagrecer, ou porque estão com dores, ou porque estão deprimidas. Então vamos entender o seguinte: se você chegou num ponto que o seu corpo está obeso, com sobrepeso, inchado, isso é sinal que você está profundamente inflamada ou inflamado. E se você ainda por cima começou a desenvolver dores, isso está querendo dizer a você que essa inflamação está passando de um limite que pudesse ser algo rápido, agudo, como você se machuca e fica com um ferimento no corpo e fica alguns dias com aquela inflamação, com aqueles sintomas, aqueles sinais de vermelhidão, de inchaço. Quando você começa a ter muitas dores, acordar cansado, cheio de dores, ou quando você começa a comer sem controle, a ter vontade de comer pão, carboidrato ou doce ou açúcar o tempo todo, e de repente quando você percebe, você está desenvolvendo uma compulsão alimentar e você não entende de onde que isso vem, tudo isso está ligado à mesma questão. E nós vamos ao longo desse vídeo tentar explicar um pouquinho a você, para que ao longo desses vídeos todos que nós vamos gravar sobre essa questão, você possa desenvolver e entender como fazer para desinflamar e ao mesmo tempo emagrecer seu corpo definitivamente. O emagrecimento, ele não é uma questão, ele é uma consequência de quando você coloca a sua vida e a sua saúde numa condição melhor. O emagrecimento, ele vem depois de você ter tomado um rumo saudável na sua vida. Ninguém fica obeso só por questão genética, só porque a tireoide está preguiçosa, só porque sem querer comeu um pouquinho a mais e não entende por quê. A primeira coisa que você tem que saber é que se você desenvolveu obesidade, você em algum momento foi permitindo que alimentos de alta carga glicêmica e pouco conteúdo nutricional fossem entrando na sua vida. E isso sempre vem acompanhado de questões emocionais, de desequilíbrios no sistema nervoso central, desequilíbrios ligados à produção dos neurotransmissores e também do tipo de alimento que você vai escolhendo. Então você não consegue reverter a obesidade apenas com uma dietinha, com 2 colheres disso, 1 daquilo, escolhendo tal tipo de dieta. Isso, se você quer saber, é o de menos. O que você vai escolher para colocar no seu prato, você vai ter muitas possibilidades. E ao longo dos vídeos eu vou falar para vocês sobre todas as possibilidades de alimentação mais saudável que você possa ter. Mas a questão é, se você não resolve dentro do seu corpo todos os desequilíbrios neuroendócrinos, hormonais, de neurotransmissores que podem estar levando você a esse estado de distúrbio, você não vai conseguir resolver o problema. Você vai fazer uma dietinha, perder um pouquinho de peso, acabou a dieta, ainda antes de acabar, que é o que a maioria faz, já baixou um pouquinho o peso, a pessoa já se sentiu um pouquinho confortável, já começa tudo outra vez comer errado, daqui a um mês já engordou 10 quilos outra vez. E aí você fica naquele circuito de nutricionista em nutricionista, de médico em médico, fazendo 1000 tratamentos, tomando tudo que é tipo de remédio e não resolve a situação. Junto com isso, a maioria das pessoas que entram nesse circuito são pessoas que já estão prolongadamente malnutridas, às vezes desde a infância, e já vêm bastante estressadas, com distúrbios importantes no sistema do cortisol, no sistema de um neurotransmissor que se chama dopamina, que é o que manda nas nossas escolhas em busca de satisfação e prazer.
a serotonina também, a ocitocina, todos os neurotransmissores que vão se desequilibrando à medida que a sua vida vai ficando uma vida agitada, estressante, um sono que não repousa, uma vida emocional que não é agradável, muita correria, que vem sendo imposta às pessoas desde a infância. Hoje nós temos já uma multidão de crianças obesas, muitas delas com doenças de adulto, que há um tempo atrás não existiam, a hipertensão, a diabetes, e nós temos uma multidão de pessoas com uma doença que a gente chama de diabesidade, que é o somatório do ganho de peso com todas as doenças inflamatórias que vão acontecendo ao longo desse ganho de peso. E se você não sabe, hoje eu vou começar a informar você o quanto esse distúrbio inflamatório acaba gerando quase todas as doenças que hoje matam as pessoas na nossa sociedade. E que são doenças que até há 100 anos atrás praticamente não existiam, as pessoas morriam de outra coisa. Coincidência ou não, essas doenças, esse ganho de peso, esse processo inflamatório foram acontecendo junto com a mudança no padrão alimentar, com a revolução industrial que fez com que entrassem muitos alimentos processados, refinados, muito carboidrato, muita fonte de açúcar, de glicose na alimentação das pessoas, e o nosso corpo não é feito nem geneticamente, nem ancestralmente, biologicamente, para processar essa inundação de carboidratos que está acontecendo e que acaba provocando todo esse distúrbio. Essas doenças das quais eu falei, vou citar algumas: a hipertensão, as doenças cardíacas, que hoje são a primeira causa de morte do mundo, os acidentes cardiovasculares, os derrames, os AVCs, os infartos, o câncer, que já está em segundo lugar, está profundamente ligado a esse processo todo metabólico e alimentar e também neurológico, assim como o diabetes, que é uma doença relativamente recente, o diabetes tipo 2, profundamente ligado ao padrão alimentar, a obesidade, a fibromialgia, que é uma doença relativamente moderna e que tem tudo a ver com esse processo, por isso estou abordando também a fibromialgia, os distúrbios de atenção, os distúrbios de aprendizado das crianças, o autismo, a doença de Alzheimer, que é considerado um diabetes cerebral, tamanho, o processo inflamatório degenerativo que acontece. Então, para vocês terem uma ideia, que hoje nós estamos mergulhados numa sociedade que vem se degenerando por conta de um padrão alimentar completamente equivocado que as pessoas adotaram e que hoje estão presas, escravas a ele. Esse padrão começa por essa questão que eu já falei do carboidrato. Então vamos entender o que é isso. Não é que você não possa comer carboidrato, que o carboidrato de repente virou vilão da história. O que é o carboidrato? É tudo que vem nas fontes glicêmicas de alimentação, sejam refinadas ou não. Porque também tem um equívoco a respeito disso, achando que se for integral não tem problema, se for tapioca não tem problema. Mas vejam só, tudo que é excessivamente glicêmico, mesmo sendo natural e mesmo sendo salgado, não sendo açúcar, é fonte de carboidrato, é fonte de amido, tudo isso vai virar glicose e cair na sua circulação na forma de glicose. O nosso corpo, ele utiliza a glicose de acordo com a sua demanda. Se você tiver muito gasto energético, ela é como se fosse a gasolina para o carro andar. Se você não tiver um gasto energético muito importante, ela começa a se tornar tóxica para o seu organismo. Ela começa a não conseguir mais fazer uma função energética e o corpo, para não se intoxicar, já que ele não consegue eliminar rapidamente o excesso de glicose, ele começa a criar uma resistência à entrada dela nas células, a converter esse excesso de glicose em gordura. Então, aqui vai um conceito muito importante que a maioria das pessoas não sabe. As pessoas engordam não é porque comem gordura, é porque comem excesso de alimentos glicêmicos. E essa glicose, por processos metabólicos muito inteligentes do nosso corpo, se acumula na forma de gordura e ela, até um certo ponto, é uma poupancinha dentro do seu corpo que é boa para você. Até 30,
1%, ela é uma poupancinha boa. Você fica ali com uma reservinha, com um pneuzinho que te ajuda na hora que você não tem alimento, na hora que você pode ficar doente, não ter fome, precisar de uma reserva. Agora, passou de 30%, e isso o seu bom profissional de saúde pode avaliar com você, ela começa a se tornar tóxica, vilã, agressiva. Ela começa a invadir tecidos que não deviam, a entrar por dentro das artérias, a entupir os vasos, a inflamar sua circulação, a inflamar as articulações, a formar principalmente a gordura do abdômen, que é diferente da gordura que fica no resto do corpo, a formar células inflamatórias, tumorais, trombogênicas. O que é isso? Que forma trombos que entopem os vasos, células que geram degeneração no seu organismo, e aí vira uma bombinha produzindo doença dentro de você, inclusive câncer, mutação nas células, ativação de hormônios que geram mutação celular. Tudo isso acontece quando a gordura no seu corpo passa de um certo limite, e quando você começa a ingerir alimentos excessivamente inflamatórios, pró-inflamatórios, como todas essas fontes de excesso de amido. Então, que fontes são essas? A começar pelas naturais, as raízes de muito amido, a batata, o inhame, o aipim, mesmo a batata doce, as frutas muito doces também, ou o excesso de frutas, ou a forma de suco concentrado que também inunda de muito elemento inflamatório o corpo. Há também as farinhas de todo tipo, não só a farinha de trigo, que contém glúten, que o glúten, por ser modificado hoje em dia, é altamente inflamatório, mas também as farinhas integrais, também as que vêm de qualquer tipo de cereal, seja aveia, a tapioca. Então você deve estar se perguntando a essa altura, e o pior dos inimigos, o açúcar, que é uma glicose excessivamente concentrada junto com a sacarose, então ela é uma combinação de elementos muito glicídicos para o seu corpo, de muito rápida absorção. Mas aí você deve estar se perguntando assim, poxa, então quer dizer que eu não posso comer mais nada dessas coisas, que tudo isso virou veneno? Então quando é que eu vou ter prazer, alegria de me alimentar? Então eu tenho que fazer uma dieta cetogênica com zero de glicose? Aí entram as questões das escolhas e da quantidade. Se você é uma pessoa que começa a se alimentar de uma maneira excessiva, e isso vai gerando um desequilíbrio cada vez mais no seu sistema neurológico de formação dos neurotransmissores, quanto mais você come esse tipo de alimento, mais você cria um excesso de um hormônio chamado insulina para tentar carregar essa glicose do seu sangue, levar para as células, estocar, formar gordura, tentar tirar o excesso da sua circulação para não se tornar excessivamente tóxico para você. Acontece que a insulina vai mexer também lá no seu cérebro, na formação da sua dopamina, da sua serotonina, e aí você vai começar a ficar uma pessoa ansiosa, que passa 2 horas e você já está com fome de novo, que quer ainda mais outro alimento glicêmico, porque vai gerando picos que uma hora você tem muita glicose, outra hora você tem pouquíssima glicose, e essa ansiedade começa a tomar conta de você. Esse processo que vai gerando inflamação também através da formação de gordura, vai prejudicando mais e mais a formação dos neurotransmissores. Então vejam como é um mecanismo todo interligado, como se fosse uma rede neuroendócrina ligando os neurotransmissores com os hormônios. Se você é uma pessoa estressada, como 90% da população, além de todo esse mecanismo de insulina e adrenalina e também os neurotransmissores, você vai ter um distúrbio no seu cortisol. E você já deve ter ouvido falar que cortisol em excesso dá fome, que cortisol em excesso gera acúmulo de gordura, que o cortisol em excesso faz você procurar carboidrato. Agora veja bem, o cortisol muito baixo, que é o que acontece na fase 2 do estresse crônico, quando ele já subiu muito e depois teu corpo, as suprarrenais que fabricam ele, não conseguem mais dar conta de fabricar aquilo tudo e ele começa a baixar, gera em você uma síndrome de fadiga crônica.
E hoje a maioria das pessoas que começam a ter distúrbios alimentares vem com fadiga crônica por alterações nesse cortisol, que uma hora está alto demais, outra hora está baixo demais, tem que estar alto de manhã e estar baixo, tem que estar baixo à noite para a pessoa dormir, ele faz uma inversão, faz um pico à noite, aí você tem insônia, não consegue dormir. Então, esse samba-lelê todo com os seus neurotransmissores e os seus hormônios acaba desequilibrando a tireoide também. Então, nós temos pessoas com tireoide completamente desreguladas e que nem sabem porque ela uma hora fabrica, outra hora não fabrica o hormônio, então às vezes vai fazer um exame de sangue e parece que está tudo bem. Isso tudo junto gera distúrbios que são gravíssimos no padrão alimentar das pessoas. Então, também comece a olhar para você com uma certa compreensão, que você não é só aquela pessoa preguiçosa, você não é só aquela pessoa que gosta de comer um monte de porcaria, você acaba ficando, por conta desse monte de elementos que vão se desenvolvendo, se desequilibrando, uma pessoa profundamente adoecida, desequilibrada e que em muitos momentos não tem condição mais de gerenciar seu padrão alimentar se não tiver ajuda, se não começar a fazer um trabalho de reequilíbrio de todo esse sistema para que possa fazer boas escolhas alimentares. Quando você começa a se equilibrar, quando você tem um bom profissional de saúde que entenda esse gerenciamento, que não é a maioria, que entenda essa modulação neuroendócrina, aí você começa a voltar ao seu eixo, ao seu equilíbrio e começa a poder fazer uma alimentação mais saudável. E aí, dentro do que são as convicções e os padrões de cada um, você vai poder optar se você deseja uma alimentação vegetariana, vegana, cetogênica ou simplesmente uma alimentação com um pouco menos de carboidratos, já se você não tiver um gasto muito intenso. Você vai suportar diminuir a carga glicêmica dos alimentos, você vai suportar se exercitar um pouco, porque se você estiver muito fatigado, você não aguenta se exercitar, você não tem vontade, você está, além de tudo, um pouco deprimido, você faz o básico da sua vida, não faz mais nada. Então, como você pode querer emagrecer se em muitos momentos você está um lixo, sem energia, cheio de dores, cansado desde a hora que acorda, com sono de má qualidade, com o sistema nervoso desequilibrado, ansioso, irritado, depressivo? E muitas vezes o que te salva é a comida, só que na maioria das vezes muito mal escolhida. Então esse vídeo inicial é para chamar a atenção de vocês que a questão é muito mais complexa do que parece, por isso é tão difícil de resolver, por isso existem tantas dietas da moda, por isso as pessoas ficam loucas contando calorias, ou vão se matar numa academia, ou precisam de muito estímulo através de muito alimento para conseguir baixar um pouquinho a ansiedade e o descontentamento. Então, antes de tudo isso, antes de pensar qual é a próxima dieta que você vai seguir, comece a pensar o quão desequilibrado você pode estar. Procure um bom profissional, faça seus exames, dose seus hormônios, comece a pensar nas providências que você desde já pode começar a tomar a partir de agora com a sua vida. Tentar dormir bem, tentar ter no mínimo 7 horas de um sono bem profundo, não ficar à mercê de aparelhos eletrônicos na hora que você vai dormir, não comer imediatamente na hora que vai deitar, porque isso vai ativar o seu cortisol, que é um hormônio que desperta você e não vai te deixar ter um sono de boa qualidade. Se precisar comer perto da hora de dormir, coma coisas leves, bastante leves. Comece a diminuir a carga glicêmica do que você já come. Então comece a montar seu prato de uma forma inteligente. Bote saladas, bote legumes que não sejam as raízes com muito amido. Se você come proteína animal, bote um pouco de proteína, mas não em excesso, porque isso também vai puxar a sua insulina para o alto. Bote um pouquinho de leguminosas e quando for botar o carboidrato, que aí você vai escolher o carboidrato que você quer, pode ser arroz, pode ser uma batatinha, pode ser uma farofinha, pode até ser uma massa, mas aí você vai escolher com toda a sabedoria, muito pouquinha quantidade, aquele menos de um quartinho no seu prato. Você vai olhar para você mesmo e pensar o quanto eu gasto de energia, o quanto eu preciso desse combustível de rápido impacto energético. Será que eu preciso colocar isso no meu prato? Talvez você possa montar um prato que naquela refeição não tenha esse carboidrato a mais.
porque existe carboidrato desde a folha do alface, em todos os vegetais, em todos os legumes, nas leguminosas, que são os feijões, o grão de bico, a ervilha. Então, muitas vezes você pode ter um prato extremamente saudável que já não precisa de um carboidrato mais concentrado, como o arroz, como a batata, como a farofa, como a farinha, como a massa. Talvez você não precise disso. Então, você não precisa ir para um extremo de uma dieta cetogênica, que às vezes parece muito sacrificante, apesar dela ser extremamente saudável. Mas você pode começar a fazer uma dieta que a gente chama low carb. E esse low carb pode ser muito, pode ser médio, pode ser pouco. Cada um vai tentando se adaptar. Tem pessoas que não suportam comer proteína animal, e aí as fontes de proteína vegetais são fontes associadas a carboidrato. Então, essas pessoas dificilmente vão conseguir fazer uma dieta totalmente cetogênica, a menos que entrasse muita suplementação, muito pouco de alimento concreto. Então, se você é vegetariano, você pode fazer um low carb com os vegetais, comendo as proteínas vegetais, com bastante legumes e verduras de baixo índice glicêmico, e isso já pode bastar para você. E o seu profissional de saúde pode te ensinar suplementos à base de boas gorduras, à base de proteínas de boa qualidade, pode te dar vitaminas, pode regular seus hormônios, pode ajudar você com substâncias também naturais a regular o seu estresse, a te dar um sono de melhor qualidade, sem que você precise tomar um medicamento pesado, a te dar mais energia, lentamente retornando você a um estado de saúde. E aí a fibromialgia, que parecia tão difícil, as dores, o cansaço, a sonolência, o torpor mental, a inflamação, a hipertensão, tudo isso começa a voltar para o lugar. O diabetes, que todos diziam que não tinha cura, quantos casos de reversão total de diabetes tipo 2 com medidas de boa alimentação, de exercícios, enquanto a pessoa vai se cuidando, essa doença vai deixando de existir. O diabetes tipo 2 é uma doença, na maioria das vezes, funcional, e que até que ela chegue ao ponto do pâncreas não funcionar mais nada, que precisa inclusive usar uma insulina vinda de fora, tem muitos anos, muitos longos anos, onde isso pode ser tratado e, na maioria das vezes, revertido, se a pessoa descobre no início de doença e se ela assume de fato a responsabilidade por se cuidar, por se tratar. Então, queridos, pensem nisso, todas essas informações que eu estou lhes dando. Pensem em qualidade de vida, pensem que a saúde, ela é o ponto básico para a nossa felicidade. Ninguém pode ser feliz sem saúde. Então não adianta nada você se matar de trabalhar e ser uma pessoa profundamente doente, que você não vai aproveitar nada do dinheiro que você ganha. Não adianta nada você ter filhos, você ter um relacionamento, você ter até uma vida longa, mas cheio de doenças, cheio de remédios que às vezes são bastante debilitantes também, cheios de efeitos colaterais. Então pense que sem a sua saúde, nada mais na vida anda. A felicidade é uma questão de saúde. A primeira coisa a qual você deve dar total atenção e foco antes de pensar em qualquer outro projeto na sua vida é a sua saúde. O maior lamento das pessoas que trabalham nos CTIs, nos lugares onde as pessoas estão em fases terminais, estão perto da morte, em lugares de trabalho paliativo, quando a doença já avançou muito e a pessoa não consegue mais reverter. O maior lamento que esses pacientes fazem é não ter sabido se cuidar ou aproveitado a sua vida melhor enquanto era tempo. Então pensem nisso, pensem que a questão da obesidade, ela é uma consequência, assim como emagrecer vai ser uma consequência de você se tornar saudável. Não existe uma pessoa totalmente saudável que esteja obesa. E também muitos obesos falam que estão bem, que as taxas estão boas, que não tem nada de errado, mas pode ter certeza que se você estiver obeso, no mínimo você está perdendo 10 a 20 anos de vida que você poderia ter. E muitas das doenças que as pessoas não relacionam com esse padrão todo de adoecimento
neurológico, hormonal, alimentar que vem acontecendo, acabam sendo tratados com remédios pesados que ainda vão trazer mais problemas e as pessoas não chegam num ponto de equilíbrio, de felicidade, de harmonia, acabam só se enchendo cada vez mais de medicações e não chegando a lugar nenhum. O que eu mais recebo no meu consultório são pessoas com acúmulos de doenças, uma por cima da outra, e todas com essa base de muito má informação em termos de alimentação, muita má informação em termos dos melhores tratamentos e desses ajustes que são como você afinar uma orquestra, que são uma arte. O verdadeiro médico é aquele que sabe fazer essa modulação, esse ajuste, que tem esse entendimento do sistema como um todo. Senão você vai parar em 10 profissionais, cada um de uma especialidade, vai tomar 300 remédios diferentes e vai ter cada vez mais comprometimentos na sua saúde. Pense sobre tudo isso. Se gostou do vídeo, compartilhe, por favor. Tem muitas pessoas precisando dessa informação. Dê um like, procure ver esse vídeo nos canais disponíveis, no YouTube, no IGTV, no Instagram, e compartilhar com as pessoas que você ama. Um grande abraço, até o próximo.